Shalom, David Hayaki, bem-vindo ao canal Sabedoria da Torá. Você está na série Maratona Porção Semanal. Em Parashat Kitetse, veremos por que os dois povos Amon e Moab foram completamente proibidos de se converter para virarem judeus. Qual foi o erro tão grave deles? Veremos as consequências de ser mal agradecido, de terem feito conosco bem e não termos retribuído nem minimamente. Falaremos da primeira grande guerra mundial registrada na Torá, no Pentateuco. Foram 318 contra milhões? Estejam conosco e descubram os maiores segredos e fundamentos da criação. Não se esqueçam de deixar o seu like e vamos começar. Parashat Kitetse, em Deuteronômio 23, 3, 6, começamos. Não entrará o Amon, Amonita, nem o Moab, Moabita, na Assembleia de Deus. O que significa? Urash explica, não se casará com uma judia. Sim, isso é voltado para os homens. Sabemos que Ruth, a avó do rei David, ela era Moavia, ela era de Moab. Nem mesmo a sua descendência até a 10ª geração entrará na Assembleia de Deus para sempre. Portanto, não vos receberam com pão e água no caminho. Quando saístes do Egito, quando o povo de Israel saiu do Egito, ele não foi recebido por Amon e Moab com pão e água. Esse é o primeiro motivo que a Torá dá, porque é proibido receber homens de Amon e de Moab convertidos para dentro do povo de Israel. Qual que é o segundo motivo? E porque contrataram Bilam, filho de Beor, da terra de Petor, em Aram Naharaim, para te amaldiçoar. O povo de Moab pagou para Bilam. Agora vamos entender essa cobrança de por que Amon e Moab tinham que receber o povo de Israel com pão e água na saída do Egito, encontrar eles no deserto. Bereshit, falaremos agora sobre a grande guerra que aconteceu de 5 reinados que estavam sendo as primeiras potências do mundo, e eles foram sobrepostos por 4 reinados, e a gente vai ver agora dentro das escrituras como isso aconteceu de verdade. E aconteceu nos dias de Amrafel, o rei de Shinar, Arior, rei de Elassar, Kadorlaomer, rei de Elam, Tidal, rei de Goim. Eles travaram uma guerra contra Berá, rei de Sedom, e contra Berishá, rei de Amorá, Shinav, rei de Admá, Shemever, rei de Tsevoim, e o rei de Belá, que é Tsoar. Todos esses reuniram no vale de Sidim, que era no mar morto, no mar salgado de Mamelach. Durante 12 anos serviram Kedorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram. E no 14º ano veio Kedorlaomer, e os reis que estavam com ele os derrotaram em Refaim, Asterot, Keranaim, os Zuzim e em Ham, e os Emim em Shevat Kriataim, e os Hori nas suas montanhas de Seir, até El Paran, que está junto ao deserto, e ao voltarem, chegaram a En-Mishpat, que é Kadesh, e feriram todo o território dos Amalequitas, bem como os Emoritas que habitavam em Hatzerot Tamar. A gente está vendo aqui que teve uma confusão, aliados viraram inimigos, teve aqui toda uma guerra mundial, e em resumo tinham 5 reinados, que foram derrotados por 4 reinados. Os 5 maiores do mundo foram derrotados por 4, dando para eles espaço para se tornarem os melhores do mundo. Contra Kedorlaomer, rei de Elam, Tidal, rei de Goim, Amrafel, rei de Shinar, e Arior, rei de Elassar, 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betumé, e os reis de Sedom e Amorá fugiram e caíram ali. E os restantes fugiram para as montanhas. Os vitoriosos tomaram todos os bens de Sedom e Amorá, todo o seu mantimento, e foram embora. Quem morava em Sedom? Lot, o sobrinho de Abraham. Para quem se lembra, Lot e Abraham, eles se separaram, porque os pastores de Lot estavam permitindo seus animais comerem do território dos Canaanim. Os 7 povos de Canaã, habitavam na terra de Canaã. Abraham tinha vindo para cá, que Hashem tinha mandado Abraham vir para cá. Hashem, ele tinha dado a promessa que aos descendentes de Abraham daria a terra de Canaã.
Só que ainda não tinha dado, daria no futuro. Então Abraham amordaçava todos os animais para quando ele passasse no pasto que tinha propriedade dos outros, Cananim, dos não-judeus, ele tinha um cuidado de não deixar os animais comerem da grama para não roubar o pasto dos não-judeus. Então, por esse motivo, Abraham, ele cobria a boca dos animais. E Lot, ele disse, já que Deus deu a terra para você, Abraham, e para os seus descendentes, eu sou o seu sobrinho, eu vou deixar meus animais comerem e não vou amordaçar a boca deles. Eu não vou até longe para ir na terra de ninguém e ter que andar muito mais, ter que me esforçar muito mais para ter que alimentar os animais. Eu vou deixar eles comerem. Ou seja, aqui Lot ele já estava fazendo a lei diferente de Abraham. E como começou a dar problema entre os pastores de Lot e de Abraham, então eles estavam brigando, estavam discutindo com o outro, estavam vindo para Abraham e falando, olha, não está dando com esses daqui. Abraham falou, Lot, então faz o seguinte, escolhe um lugar da terra de Israel que eu vou para o lado oposto. Para onde Lot escolheu ir? Para Sodom. Para o lugar mais materialista, mais com as leis piores, que tinha um lugar de maiores transgressores, era em Sodom, e foi para lá que ele foi. Engraçado que ele só foi puxado para o que ele admirava, né? Se ele não se preocupava em fazer o correto, ele automaticamente foi atraído para as pessoas que também não tinham nenhuma preocupação de fazer o correto. E os vitoriosos tomaram todos os bens de Sidom. Quem morava em Sidom? Lot, o sobrinho de Abraham. Agora que a história vai começar a fazer sentido para os senhores. Porque Abraham, ele vai sair para resgatar Lot, o seu sobrinho, que ele foi sequestrado, ele foi pego como cativo nessa grande guerra mundial que aconteceu. E tomaram Lot e seus bens, o filho do irmão de Abraham, e partiram. Ele morava em Sidom. Pegaram Lot, sequestraram Lot com todos os bens dele, com toda a família dele. E veio o fugitivo e contou a Abraham. Ou seja, veio alguém que conseguiu fugir, algum cativo desses conseguiu fugir e avisar a Abraham que Lot estava sequestrado. Um mensageiro que conseguiu escapar. Avisou a Abraham. Avram, o hebreu, nessa época o nome dele ainda era Avram. Deus não tinha colocado o rei no nome dele ainda. Ele ainda era Avram. Ele habitava nos Elonei Mamré, nas árvores de Mamré, nos carvalhais de Mamré. O Emori, o irmão de Escol, o irmão de Aner, eles eram aliados de Avram. Então Avram se aliou com alguns e está aqui, ó. E Abraham, ao ouvir que seu parente tinha sido levado cativo, armou os seus homens treinados, nascidos em sua casa, 318 homens, e perseguiram os inimigos. Então, seguinte, Abraão pegou 318 homens do seu melhor treinamento de guerra e ele saiu contra os maiores grandes reinados que venceram os 5 maiores. Ou seja, aqui a gente está falando de elefantes de guerra, camelos de guerra, cavalos de guerra do melhor porte, armadura, armas, arco e flecha, besta, catapulta, tudo que você possa imaginar daquela época de mais desenvolvido que podia ter, a tecnologia de ponta para aquela época, Abraham estava saindo com 318 homens contra milhões e milhões e milhões e milhões. Esse é o nível de emuná, de fé de Abraham. Esse é o nível quando ele entende que quando ele é justo, ele faz a vontade de Deus, está escrito na Torá, Atzadik gozer Hashem mekayem. O tzadik, aquele que é justo, ele vive para cumprir a Torá, ele se santifica a cada dia, ele está o tempo todo se trabalhando, estudando Torá, aprendendo em aulas de Torá, para cada vez se elevar mais, cada vez ser uma ferramenta melhor para Deus. Tzadik gozer, o tzadik decreta, o justo decreta, Hashem mekayem. Deus faz acontecer. Então, assim como Abraham ele decretou que ele vai ganhar essa guerra, ele vai resgatar o sobrinho dele, a gente vai ver em seguida. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus servos, e os feriu. Ou seja, ele perseguiu os inimigos até Dan, e dividiu-se contra eles de noite. Ou seja, os 318 homens, ele se dividiu com os 318 homens à noite, ele e os seus servos, e os feriu e os perseguiu até Rová.
que está à esquerda de Damasek. Damasek é Damasco. E ele trouxe de volta todos os bens de Lot. Ou seja, em dois versículos, Abraão reuniu o pessoal dele, perseguiu até Dan, feriu, perseguiu eles à noite, dividiu-se à noite e destruiu eles, perseguiu até Rová, até a esquerda de Damasek, acabou a guerra mundial. Acabou. 2 versículos, a guerra. Ele reuniu o povo dele, reuniu os campeões de guerra dele, que eram escolhidos pelos mais justos, né, os mais tzadikim. Aqui eu nem trouxe os mefarshim, os explicadores desses versículos. Vai ser uma coisa encantadora a trazer, mas né, o nosso tempo aqui é limitado. Se Deus quiser, talvez eu coloque de maneira mais completa no Parashá na íntegra para membros. Clique aqui embaixo, seja membro, e me dê tempo e disponibilidade para conseguir produzir cada vez mais conteúdo desse nível para os senhores e de um nível, se Deus quiser, até mais na íntegra, até melhor, se Deus quiser. E ele trouxe de volta todos os bens e também Lot, seu parente, e seus bens trouxe de volta, bem como as mulheres e o povo. Ele libertou o pessoal de Sedom. E saiu o rei de Sedom a seu encontro, depois de ter retornado da derrota de Kedorlaomer e dos reis que estavam com ele ao vale de Chavé e do vale do rei, e Malquitzedek, rei de Shalem, Malquitzedek era Shem. Trouxe pão e vinho, e ele era sacerdote de El Elyon, nome da terra de Malquitzedek. Ele era o rei de Shalem, e abençoou e disse: Bendito seja Avram, por El Elyon, pelo Criador dos céus e da terra. Esse daqui era Shem, na verdade. A gente também percebe que o nome do território era Shem Ever, Shem e Ever, que era o nome da Yeshiva, era o nome da academia de estudo. A primeira Yeshiva, a primeira academia de estudo que teve no mundo, ela durou por algumas centenas de anos. E está aqui ainda Shem reinando um país que estava envolvido nessa guerra. E ele veio e abençoou Abraham, por El Elyon, Criador dos céus e da terra. E bendito seja El Elyon, que entregou teus inimigos em tuas mãos. Deus entregou os inimigos em suas mãos. Não foi pela força do teu exército, não foi pelas suas armas de ponta de guerra, pelos seus animais, por ter lutado com bomba atômica, trazido meteoro, nada disso. Simplesmente, Abraham trouxe Deus, fez uma reza forte para Deus, e Hashem permitiu que Abraham destruísse seus inimigos da maneira mais simples possível e entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraham lhe deu o dízimo de tudo. Pegou Abraham, deu os 10% dos espólios de guerra para Malquitzedek. E o rei de Sedom disse a Abraham: Dá-me as pessoas e os bens toma para ti. O que o rei de Sedom falou para Abraham? Me devolve as pessoas do meu país, de Sedom, e pega todos os espólios, todos os bens que tem de Sedom, pega para você, Abraham. O que Abraham respondeu? Abraham respondeu ao rei de Sedom: Levanto minha mão em juramento a Deus, que criou o céu e a terra, e eu digo que nem um fio, nem um cadarço de uma sandália, nada tomarei de tudo que é teu, para que não digas, eu enriqueci Abraham. Aqui tem explicação dos nossos sábios incrível também por trás desse versículo. É uma pena que eu não posso trazer tudo na íntegra. Deus quiser, numa oportunidade. Fora apenas o que os rapazes já comeram, e a parte que cabe aos homens que foram comigo. Abraham deu os 10% para Malquitzedek, que é Shem, filho de Noor. Abraham pegou tudo que foi utilizado no tempo de batalha, a comida, a bebida, a vestimenta, as armas, tudo isso ele utilizou dos espólios de guerra para dar para os soldados dele, para os 318 homens dele. Mas Abraham, ele mesmo, não tocou em nada, e tudo que sobrou, praticamente tudo, né? Porque o que é o consumo de 318 homens numa guerra de talvez alguns meses? Não é muito, né? Eu não sei quanto tempo durou essa guerra, acredito eu alguns meses. Mas a gente faz as contas, eles consumiram durante meses, né? E aqui, em compensação, ele tem o espólio de guerra de uma cidade inteira, que era a cidade mais materialista do mundo. É como você pegar Los Angeles, não sei, Las Vegas,
certo? O quanto é 318 homens sendo alimentados e utilizando, usufruindo, né, de maneira a nível sobrevivência daqueles objetos, e quanto não sobrou. Então Abraão pegou tudo, falou: toma tudo isso para você, depois não vem me falar que eu enriqueci por sua causa. Só Deus vai me enriquecer. Só as minhas mitzvot vão me enriquecer. Que a bênção que Deus me deu por eu ter cumprido o caminho correto vai ter me dado a riqueza que eu tenho. Não vai vir nenhum transgressor, nenhum rei de Sidom, que é do lugar mais perverso do mundo, e vai falar: sabe por que o justo Abraão tem cavalos e tem roupas caras, ele tem ouro, tem propriedades, tem terras e tem tudo? Porque eu, rei de Sidom, dei para ele. O mérito é meu. Eu tive o mérito de dar para ele toda a riqueza que ele tem. Ele comeu da minha comida, ele bebeu da minha água, ele vestiu da minha roupa. Isso gera um kitrug, uma acusação no tribunal celestial contra o justo. Então o justo ele é proibido de receber qualquer tipo de dinheiro que venha de tumá, de impureza, de idolatria e de transgressão. Tudo que tem a ver com transgressão, o idólatra ele não pode doar, o justo ele não pode receber do idólatra. E não é à toa que aqui no canal, nos vídeos, eu gosto muito de enfatizar o ponto de que o homem não é Deus, de que espírito não é Deus, você não tem que se prostrar para espírito, nem se prostrar para homem, nem para estátua, nem para pedra, pau, o que for. Deus onipotente, onipresente, criou o céu e a terra, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Abraham, Isaac e Yaakov. Esse é o Deus que deve ser enaltecido, e as 7 leis de Noé são a que toda a humanidade deve seguir, e os judeus devem seguir, além das 7, também todas as leis que concernem ao judeu, incluindo as 7 leis de Noé. Em outras palavras, que nenhum idólatra coloque 1 centavo no meu projeto. Muito obrigado. Continuando. Aprendemos de nosso patriarca. Quem menos do que Abraão vindo para a gente não aprender dele? Qual que é o modo de conduta? Ah, vai vir um idólatra, vai vir um transgressor e vai te oferecer toda a riqueza do mundo? O que ele respondeu? Não tomarei nem um fio, nem um cadarço de uma sandália. Nada tomarei de tudo que é teu, para que não digas, eu enriqueci Abraão. Ah, essa é a grandeza dos nossos gigantes da Torá. Essa é a grandeza deles, essa é a grandeza deles. Não se vender por nada, dinheiro nenhum, posição nenhuma. Ah, a gente poderia ver, se pegasse alguém que fosse com uma índole duvidosa, pediria para ser o rei de Sidom, pegaria tudo para ser do reinado dele, ele que venceu a guerra, o direito é dele. O reinado é dele, os espólios de guerra, a cidade toda é dele. Ele venceu com guerra, tudo dele. O que ele falou? Toma tua terra, toma teu reinado, toma todos os bens materiais e só não vem falar que você me enriqueceu com toda a porcaria que você tem de idolatria. Tchau. Foram apenas os que os rapazes já comeram e a parte que cabe aos homens que foram comigo. Ou seja, os homens que ele tem que pagar pela sobrevivência, ele pagou com espólio. 10% que ele estava obrigado para dar para Melquitzedek, ele pagou porque é a obrigação dele dar os 10% do lucro que ele conquistou. E o resto ele falou, pega isso aqui, eu não quero seu lixo. Continuando. Agora a gente vai ver em Bereshit que aconteceu um evento muito interessante. E a pergunta continua. Como a Torá exige de Amon e Moav irem receber o povo de Israel na saída do Egito, no deserto, para dar pão e água? Que exigência é essa? Vamos entender. Depois de Lot ter sido salvo por Abraham, ele continuou vivendo em Sidom. Até que, depois de um tempo, depois de alguns anos, aconteceu que foi anunciada a destruição de Sidom pela quantidade de transgressões que tinha naquele lugar. Os anjos vieram para a cidade, pegaram Lot e a família dele e tiraram da cidade. Eu não vou entrar em detalhes, eu queria entrar muito em detalhes, porque eu adoro essas histórias todas da Torá. Para mim é algo maravilhoso, para a humanidade é algo incrível, né? É uma ferramenta de construção de entendimento aqui, sem fim, mas a gente vai se ater à mensagem que a gente quer passar. Os anjos pegaram a família de Lot e tirou eles de Sidom, porque tinha um decreto de destruição.
foi avisado para a esposa de Lot, foi avisado, na verdade, para a família. Não olhem para trás, porque vocês não têm o direito de serem salvos. Quem olhar para trás e ver a destruição de Sodom, não tem o direito de olhar e vai ser destruído, vai ser morto. A esposa de Lot não aguentou, ela tinha cometido uma acusação por conta dos anjos terem pedido sal. Então ela foi pedir sal para os vizinhos só para avisar que estava fazendo bondade. Isso era isso era um chamado para trazer o pessoal da cidade para matar os convidados deles. De novo, a gente não vai entrar nessa história de maneira na íntegra, mas aqui está ela olhou para trás, virou uma estátua de sal e morreu ali mesmo. Está aqui Lot com as suas duas filhas. O anjo ali está de asinha, né? Na prática, o anjo não está de asinha, mas foi a imagem que a gente conseguiu gerar para trazer uma maneira ainda melhor de entender o que aconteceu. Atrás estava Sodom sendo destruída por fogo e enxofre. E eles rápido saíram daquela situação ali. A esposa de Lot morreu. Então foi Lot e suas duas filhas fugir daquele lugar. Agora a gente vai continuar lendo dentro. E Lot subiu de Tsoar e habitou na montanha, ele e suas filhas, porque temia habitar em Tsoar. E ele se estabeleceu numa caverna, ele e suas duas filhas. Ele foi para Tsoar e ele foi para a montanha. Ele não quis ficar em Tsoar porque ele ficou com muito medo. O evento catastrófico foi tão estremecedor que ele ficou apavorado e ele foi para as montanhas. Na verdade, que eles pensaram que o mundo tinha sido completamente destruído. Eles pensaram que o mundo tinha acabado, só tinham sobrado eles três no mundo. E a primogênita disse à mais nova: Nosso pai já é velho, e não há homem na terra que venha a nós, que vão ter relação com elas, que vão procriar com elas, conforme o costume de toda a terra. Ou seja, como assim? O mundo não vai ser mais habitado? Vem, vamos dar ao nosso pai vinho e nos deitarmos com ele para que possamos preservar a descendência por meio de nosso pai. Ou seja, elas queriam dar continuação à humanidade, tendo relação com o pai e procriando do pai. E deram vinho a seu pai naquela noite, e a primogênita entrou e se deitou com seu pai. Chegou a mais velha, se deitou com seu pai, depois de ter embriagado ele com vinho, e ele não soube quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. Pela parte mais simples, ele nem percebeu o que aconteceu de tão embriagado que ele ficou. Há controvérsias aqui, depois a gente vai encontrar na explicação dos nossos sábios, que no final das contas ele estava sabendo o que estava acontecendo. Vamos continuar. E aconteceu no dia seguinte que a primogênita disse à mais nova. Agora a primogênita mais velha estava convencendo a mais nova. Eis que me deitei ontem com nosso pai. Demos-lhe vinho também esta noite. Vamos dar para ele vinho essa noite também. E você entra e deita com ele, para que possamos preservar a descendência por meio do nosso pai. Para que demos continuidade à humanidade e o mundo não acabe completamente. E deram vinho também naquela noite para seu pai. E a mais nova se levantou e deitou-se com ele. E ele não soube quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. De novo aqui pela parte simples, e Lot não soube o que aconteceu. Dentro dos nossos explicadores, ele sabia o que estava acontecendo, mas a gente vai deixar isso para quando chegarmos nessa paraxá. E as duas filhas de Lot conceberam de seu pai. As duas naquela relação, um dia após o outro, conceberam, tiveram um neném. E a primogênita deu à luz a um filho e chamou seu nome de Moav. A mais velha, ela colocou o nome do filho Mo-me, do-av, pai, do pai. Meav, Moav, do pai. Ou seja, ela não teve vergonha, ela teve a cara de pau, teve filho com o pai, e ela ainda por cima colocou o nome do filho que teve filho com o pai. O nome do povo, do pai. Ele é o pai dos moabitas até hoje. E a mais nova também deu à luz a um filho e chamou-se o nome de Ben-Ami, filho do meu povo. Essa ela foi recatada, né? O nome que ela deu no filho, filho do meu povo. Não está claro o que aconteceu, de quem que é o filho. É o filho do povo dela. Não é igual Meav, Moav,
que é do pai, literalmente, ou seja, de quem é o filho? Do pai. E também o povo recebeu características, né? Um povo ele era ainda mais ousado e o outro era menos ousado. A gente vê que o povo mais ousado, o Moab, eles pagaram para Balac para contratar Bilam para amaldiçoar o povo de Israel, e Amon não fez isso. Amon não fez isso. Porém, eles não foram receber o povo de Israel no deserto com pão e água. Ele é o pai dos filhos de Amon até hoje. E agora, essa é a chave. Agora já está respondida a pergunta. Já está respondida. Eu vou trazer aqui para vocês mais uma ilustração. As filhas de Lot dando para ele vinho para beber, enquanto Sodoma estava sendo destruído e aparentemente o mundo inteiro estava completamente destruído, fazendo-os pensar que só havia eles vivendo na face da terra. E aqui já tem a nossa resposta. Calma aí, qual foi o mérito dos dois povos, Amon e Moab, existirem? Ah, foi porque Abraham saiu em guerra com 318 homens para salvar Lot quando ele foi sequestrado, quando ele foi cativo, quando teve a guerra mundial. E pelo mérito do nosso patriarca Abraham, eles tiveram o mérito de existir como povo. Se não fosse Abraham, eles nem existiriam, eles teriam sido mortos na mão dos inimigos, seriam escravos até a morte, nem conseguiriam ter filho. Estavam perdidos na mão desses cruéis que vieram fazer guerra mundial. E aí, quando o povo de Israel, que são os filhos de Abraham, são os Ivrim, Abraham Ivri, são os Ivrim, são os hebreus que estão saindo do Egito, vocês não têm nem a capacidade de ter a complacência, de ter o bom agradecimento, de ir dar pão e água para eles no deserto. Sobre isso que, pelo mérito do patriarca desses, vocês existem como povo, vocês não têm o bom agradecimento mínimo para retornar o mínimo dentro de um bem. Abraão se arriscou? Vocês acham que ele se arriscou fazendo uma guerra mundial para resgatar Lot? Completamente. Ele se expôs, ele expôs os homens da casa dele. Ele expôs os melhores homens dele para salvar alguém que desde o início já estava procurando fazer besteira, já estava roubando, já estava se conectando com gente da pior espécie do mundo. Deixa ele ser cativo, o problema é dele. Não, Abraham é o pilar da bondade, é o pilar do Rahamim, do Hesed, da bondade, da benevolência, da misericórdia. Ele foi lá salvar o sobrinho dele. Ele teve misericórdia pelo sobrinho dele e foi lá resgatar ele. Aí agora esses que são também parte da família, eles também são da descendência de Abraham, e também foram, eles só têm o mérito de existência porque Abraham foi lá e salvou eles. Eles foram o quê? Mal agradecidos no pior nível. No pior nível. Então, primeiro a Torá diz que o primeiro motivo foi porque eles não vieram dar pão e água, que era o mínimo, era a obrigação que eles tinham pelo agradecimento deles hoje existirem, por eles terem virado um povo por conta do patriarca dos judeus. Esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo foi ainda pior. Não só isso, eles ainda foram e pagaram para Balac, para contratar Bilam, para destruir o povo de Israel. E depois de todas as tentativas de Bilam, como está escrito aqui, que Deus teve, o Senhor teu Deus transformou a maldição de Bilam para ti em bênção porque ele te ama. Tem uma revelação do amor de Deus pelos judeus. Por isso que ele reverteu todas as maldições de Bilam. E posteriormente, quando Bilam estava indo embora, já tinha desistido de amaldiçoar, ele deu a última dica para Balac. Falou, faz o seguinte, joga as mulheres prostitutas em cima deles e faz eles caírem com as mulheres. E faz eles fazerem idolatria para estarem com as mulheres. Dá vinho para eles beberem e fala para... Foi assim que elas fizeram no final das contas. Fizeram toda uma estratégia. Abriram uma tenda, uma feira do lado do acampamento dos judeus. Os judeus foram lá comprar mantimentos e eles colocaram senhoras, né, pessoas assim, sem nenhuma beleza, do lado de fora dessa feira,
com toda a mercadoria com preço de custo, e dentro das tendas colocaram a metade do preço. E lá dentro das tendas tinham mulheres com poucas roupas. E os judeus foram entrar lá, aí eles olharam para baixo só para comprar mercadoria, aí acabou aquela, ai, você tá com calor, você tá cansado, vem, toma isso aqui para beber, toma esse vinho aqui que você vai se sentir bem. Aí logo em seguida ela tirava ainda mais a roupa dela, depois de embriagar o judeu, falava e se oferecia para ele. Aí ele aceitava, ele estava ali no estado, ele aceitava, e ela falava, não, calma aí, se prostra aqui para a estátua e depois a gente pode estar. E aí acabou que aconteceu a desgraça que o povo de Israel, muitos, né, assim, não foi uma porcentagem pequena com relação a todo o povo. A gente vê que nessa praga morreram 14 mil, dentro de 602 mil homens que tinham acabado de receber a Torá. Ou seja, não foi. Foi um número quase que irrelevante, né? Mas ainda assim foi algo grave. Foi algo que aconteceu. Inclusive, Zimri ben Salu foi morto com Cosbi Batsur por Pinchas com uma lança. E a partir desse momento, a praga ela cessou, a praga que Deus tinha mandado sobre o povo de Israel por ter cometido essa idolatria. Resumo, a gente vê que o povo de Israel teve alguns inimigos. Teve o Edom, que é o filho de Esav, que queria matar o povo de Israel, que quiseram matar o povo de Israel e conseguiram, infelizmente. A gente vê os próprios Mitzrim, os egípcios, que fizeram decretos terríveis contra os judeus e mataram muitos judeus. Só que essa morte foi física e não espiritual. Essa morte, a pessoa ela vive por volta de 80, 90 anos na Terra. Depois disso, se ela fez as mitzvot, se ela se conectou com Deus, ela vive quanto tempo depois? Eternamente. Ela volta na ressurreição dos mortos e ela vive no mundo sem a má inclinação, no mundo consertado, sem toda a consequência da porcaria, sem os transgressores tomando conta que eles não vão existir nesse novo mundo, no Olamabá, que é no próximo mundo, e você vai viver com Deus eternamente. Então, morrer no mundo físico e conquistar o seu mundo vindouro, o seu mundo eterno, é algo louvável. Agora, o que Moab fez? Eles fizeram o povo de Israel cometerem transgressões gravíssimas. Está escrito sobre aquele que faz idolatria que ele não tem parte no mundo vindouro. É como se ele estivesse negando toda a Torá por completo. Só Deus vai julgar cada um e cada um por cada coisa, mas aqui a Torá dá pra gente a regra geral, e essa é a regra geral. Ela é terrível, ela é dura. Então, como eles vieram para tentar acabar com o mundo vindouro de Israel, assim eles não têm em absoluto nenhum mérito e nenhuma possibilidade de se converter para virarem judeus. E com isso estamos terminando mais esse estudo maravilhoso da Paraxá, respondendo essa pergunta tão polêmica do porquê que eles eram obrigados a sair no Egito, no deserto, para receber o povo de Israel com pão e água, e eles tiveram um nível de mau agradecimento, kifiut tová em hebraico, gigantesco, ao ponto deles não serem mais aceitos como convertidos, só por eles terem negado o bem de quem fez para eles, para quem deu para eles a existência. E não é diferente quem faz idolatria, porque quem te colocou no mundo, quem deu a sua alma, quem te dá oxigênio a cada respiração, quem faz as suas células funcionarem do jeito correto, é Deus. A cada momento, a cada instante. Então, não seja você alguém que vai negar a Deus, Deus nos livre, fazendo idolatria, pedindo e agradecendo e trabalhando para todo tipo de intermediário. Não caiam nesse erro. Voltem em Tchuvá, reconheçam Deus como tudo, como o Todo-Poderoso, como a fonte de tudo. Todo tipo de idolatria que porventura vocês tenham em casa, que vocês nem perceberam, quadro ligado a qualquer idolatria, estátua, Deus nos livre, qualquer tipo de símbolo, brinquedo, procurem em suas casas e tirem o mal de dentro de vocês. O viarta etara'a bekirbecha. E isso vai limpar a vida de vocês de uma forma que bênçãos vão recair sobre vocês, de forma que maldições e coisas ruins vão ser expulsas da vida de vocês, se Deus quiser. Gostaria de convidar os senhores
para participar da nossa nova série dos membros Shalom Bait, o recipiente para todas as bênçãos. Para quem ainda não se casou, está procurando sua alma gêmea, é segular, fazer esse estudo para entender como é um lar correto, qual que é a função do homem, a mulher vai entender a função dela. Não é para ninguém se acusar e se cobrar, né? Cada um entende sua função, cada um faz o que deve fazer e desse modo vocês vão conseguir ter, para quem é casado, uma vida de casal maravilhosa, sensacional, a coisa mais prazerosa do mundo. E para quem está procurando quem casar, ele já vai entender qual que é o tipo de pessoa que vale a pena para ele se conectar. E esse estudo é o estudo que vai trazer para vocês a influência singular para encontrar a sua alma gêmea no maior nível de todas. Como assim maior nível de alma gêmea? Quantas possibilidades de alma gêmea cada um tem? Tudo isso explicaremos dentro dessa nova série maravilhosa. Inclusive tem uma live que vai ser no dia 7/9, vai ser amanhã. E tudo vai estar aqui na descrição, eu vou deixar aqui para vocês, para caso vocês queiram. Cliquem aqui embaixo em Seja Membro, participem dessa live de amanhã, estejam inteirados tanto do Shalom Bait, que é a relação matrimonial de sucesso, quanto já temos uma série completa de 6 vídeos, proteção contra a magia negra, falando sobre misticismo, proteção contra espíritos, como é que a bruxaria funciona e como se proteger dela, e todos os métodos para se proteger de todo e qualquer mal, mal olhado e daí por diante. Tudo de bom e nos vemos no próximo estudo.